que um homem sem chifre é um homem indefeso. Será que vale o mesmo para as mulheres? Olá, meus queridos! Que saudade que eu tava de vocês. Gente do céu, hoje a fofoca é braba. Dizem que um homem sem chifre é um homem indefeso. Será que vale o mesmo para as mulheres? Essa mana, essa amiga, essa companheira, ela sofreu duas vezes, tá? Como se não bastasse uma, ela foi pela segunda vez. Vamos entender o que aconteceu no desenrolar dessa história. Ela ficou bastante tempo com o Jurandir, com uns 4 anos, então, poxa vida, né? Por que ela ficou tanto tempo? Por que ela aceitou tudo isso, né? São perguntas que a gente se faz. Não se faz? É de se esperar que a pessoa faça pela segunda, mas ela falou, não, vou continuar com ele, vou continuar. Pois então, continuou e pegou a segunda. Agora vamos ver como que foi o desenrolar de tudo isso. Vamos comigo? Roda a vinheta! Se eu contasse pra vocês que o meu ex-namorado me traiu 2 vezes e eu escolhi continuar com ele, vocês acreditariam? Eu sinceramente... É difícil de acreditar, né? Mas faz parte. Não me lembro de ter contado essa história pra mais ninguém, além do meu marido e das minhas amigas na época. Então provavelmente nem a minha mãe ouviu essa história. E ela envelheceu muito bem, viu? Já vai fazer 15 anos que ela aconteceu? Uns 14, 15. Pra tu ver o quanto as coisas marcam. Passou 15 anos, ela relembrou dessa história e falou, vou no TikTok contar essa fofoca. E eu vou contar pra vocês como é que foi isso, como é que sucedeu. Na época eu tinha mais ou menos 16 anos, porque foi meu primeiro namoro sério, assim, sabe? Eu até tive um namoradinho antes disso, mas namoro sério, comecei com 16, comecei cedo. Eu olho pra trás e falo assim, gente, que cedo, ai, que apressado. E aí, comecei a namorar esse rapaz, mas a Roberta de 16 anos era uma pessoa completamente insegura. Eu não era segura com a minha aparência, não era segura com a minha personalidade. Eu sofri bullying na escola, então até as coisas que eu gostava de fazer ou sentia que eu tinha aptidão foram muito minadas. A minha confiança era em mim mesma, minha autoimagem, me achava feia, não me achava bonita. Então essa era a pessoa com 16 anos. E essa pessoa com... Adolescente, né? Problemas de adolescente e pré-adolescente. Esses dias até conversei com as crianças aqui, tipo, da rua, sabe? E eles têm em torno de 12 anos ali e tal. Aí as meninas ficam se comparando com a outra, porque uma já tem peito, a outra não tem. A outra coloca sutiã com bojo, mas não tem peito pra preencher. E não sei o que lá. Isso é muito normal e comum. Tipo, eu fiz, todo mundo acho que passou por essa fase, todas as meninas que me acompanham passou nessa fase assim de você comparar e tal. E também tem aquela questão de você estar entrando na puberdade e tudo mais, e você querer ser desejada. No final das contas, eu quero atrair olhares. Rola isso. E como que a gente é educado, né? Esse que é um problema de educação que os pais deveriam realmente colocar alguns conselhos nas nossas cabeças quando a gente ainda é pititiquinho. Mas assim, poucos fazem, né? Pouquíssimos fazem. Abafa. E problema com autoimagem eu tenho até hoje. Faz parte. Com 16 anos, com o cérebro não formado ainda, porque eu não sei se você sabia, mas o cérebro termina de se desenvolver aos 25 anos. Então, tava bem longe de terminar o desenvolvimento do cérebro. Essa pessoa com 16 anos entrou num relacionamento sério. Olha, veja bem, eu acho que eu tava no 2º ano do ensino médio. Agora eu não vou me recordar, mas ele já tava na faculdade. Eu não vou lembrar a idade dele. Mas pensa assim, sei lá, uns 22, 23 anos. Mais ou menos isso. E aí eu comecei Tem uma diferença de idade, né? A gente sabe que a manipulação, né? Fica muito mais fácil uma pessoa dominar outra quando lhe falta experiência de vida. Eu sinto que ela viveu isso. a namorar ele e eu achava ele demais pra mim. Porque a minha autoimagem, como eu falei pra você, já era péssima. Então só de alguém querer ficar comigo já era tipo assim, nossa, eu preciso
que essa pessoa goste de mim a qualquer custo, ou ela vai embora e nunca mais ninguém vai querer ficar comigo. Intimamente era isso que eu pensava. Se eu não for boa, eu não for exatamente o que essa pessoa quer que eu seja, ela vai me deixar, vai embora e eu nunca mais vou encontrar ninguém tão bonito, tão legal, tão diferente ou tão bom pra mim. Só que, olhando... Eu sinto que muitas pessoas podem se reconhecer nesse vídeo, sabe? Não é só uma mera fofoca. Eu vejo nela a história de muitas pessoas. Vocês conseguem entender isso? Desse problema de você idolatrar uma pessoa, esse problema de você endeusar. E tem uma diferença de idade também ali que ajuda, potencializa isso, faz com que você tenha medo de perder aquela pessoa, de meu Deus, aquela pessoa tem muito mais oportunidades, enfim, são fases da vida diferentes. E isso é problemático e a gente só não tem maturidade pra entender e olhar com a seriedade que deve ser olhada. Complicado, né? Agora, com uma cabeça de 30 anos pra situação em si, a pessoa não era boa, não. Ele era, assim, um pouco descolado, sabe? Ah, mas não muito. Ele era mais independente, eu lembro que ele já dirigia. E ele tinha uma família legal, eu gostava muito da família dele. Nossa, eles eram muito bons, assim. E a minha mãe gostava muito dele. E aí eu peguei e ignorei alguns defeitos que eu deveria ter prestado muita atenção. Enfim, não vou ficar expondo a vida da pessoa aqui. Aí eu lembro que a gente tinha, sei lá, uns 3 meses de namoro. E eu descobri a senha do Facebook dele. Olha, gente, a gente usava o Facebook. Eu descobri a senha do Facebook dele, não sei como, e eu acessei. E eu comecei a olhar algumas conversas dele com os amigos. E aí ele tava contando sobre uma moça que ele tinha saído, tipo, há poucos dias. A gente já tava namorando. Ele tinha saído com ela há poucos dias e eles tinham ficado, se pegado, assim. E na ocasião ele falou pro amigo dele assim, eu tentei passar a mão e ir além com a menina, mas ela não deixou. E aí eu até fiquei brava com ela, porque eu disse, se for só pra beijar na boca, fica com a minha namorada. No caso, eu tinha 16 anos, gente, eu era uma menina virgem. E eu ainda não tinha liberado, porque eu era uma menina virgem, né? Contexto, não era crente, obviamente. Mas eu lembro de conversar com a minha mãe sobre essas coisas e ela me contar, né? E eu, tipo, quando eu me sentir pronta, isso vai acontecer. Só que eu não me sentia pronta, eu tinha medo. E aí, 16 anos, me achava muito jovem, enfim. O cara tava com ela só por fachada. Ai, gente. Vocês acham que foi mais de 2 vezes o corno dela? Eu acredito que essa menina foi traída mais de 2 vezes. Que apenas chegou ao conhecimento dela essas 2. Mas algo me diz que foi mais de 2. O que vocês acham? Você acha que foi também? Comenta aqui se vocês estão comigo ou não. Não, isso não tinha acontecido. Aí eu descobri que ele tinha saído com essa menina, tinha me traído. Ainda ficado brava com ela, porque ela não liberou pra ele. Coisa que eu também não tinha feito ainda. E eu me lembro também de ter ficado muito brava com ela. Eu tava tão fora. Olha a rivalidade feminina. Que ódio. Que ela provavelmente nem tinha conhecimento disso naquela época. E ela já tava sentindo isso. Tá vendo como é enraizado? Consegue notar o quão inconsciente isso é? E que a gente só reproduz? Sim, a minha visão de mim mesma era tão deturpada que eu descobri o Facebook, o nome dela, não sei como. E eu mandei mensagens pra ela xingando ela muito. Mas eu não disse a ele que eu tinha descoberto. Eu guardei isso em segredo, porque o meu medo era eu contar pra ele e ele me deixar. Vocês acreditam? Meu senso de mim mesma tava tão... Ai, gente, que dó. negativo. Eu sempre pensei tão pouco sobre mim. Achei que eu merecesse tão pouco, que eu não merecia amor, que eu não merecia ser amada. Isso se dá muito pela idade. Ela tava com 16 anos. Ela é imaturidade. É pura imaturidade. Porque quando você, obviamente, tá mais vivido, quando você tem acesso e conhece história de pessoas que viveram relacionamentos abusivos, tóxicos ou, enfim, sabe? Quando chega ao teu conhecimento isso, você começa a pesar, ligar e pega mais as coisas no ar também.
Ah, aquela pessoa fez tal coisa. Será que tem um negocinho ali? Será que não sei o quê? É falta de maturidade. E também essa questão de autoimagem é muito... Não é só a questão da idade, né? Porque isso pode perdurar por muitos anos na vida adulta e tudo. Então não é uma questão de falta de maturidade. Mas acredito que, além dessa disforia, né? De você ter essa percepção de si deturpada. É falta de autoconhecimento, amor próprio. É verdade. Eu aceitei isso. Eu falei, ai, acho que eu vou ter que fazer alguma coisa pra ser mais interessante, porque ele me traiu e eu não contei nem pras minhas amigas na época, porque elas não gostavam muito dele. Então eu escondi esse acontecimento dela. Aí olha o atendo. Não, aqui vem uma reviravolta que assim, tinha uma blogueira, que eu acho que ela ainda produz conteúdo, chama Bruna Vieira. E ela... Quem lembra? Quem lembra? Tinha só um blog na época, ela não fazia vídeos. E, gente, essa história é muito velha. E aí É muito depois dos 15, né? eu mandei a minha história. Eu e as minhas amigas amávamos ler o blog dela. E aí ela tinha um quadro no blog que ela lia as histórias das leitoras e dava conselhos. E eu não contei nem pras minhas amigas, nem pra minha mãe, nem pra ninguém. Estava sofrendo sozinha com este segredo. Não sabia muito bem o que fazer. Então eu decidi contar a história pra Bruna Vieira. Mandei Por que não, né? Por que não? pra ela um textão. E por obra do destino, ela publicou no blog dela. Dando conselhos, obviamente, falando pra eu terminar esse relacionamento. Eu ignorei totalmente. Mas uma das minhas amigas estava muito ligada. Ela sacou que... Quando a tua amiga é muito assim com você e ela, tipo, consome as mesmas coisas, quando ela frequenta os mesmos lugares... Ela vai pegar. Não adianta esconder pra amiga, não. A história era minha, me mandou: Beta, a menina do post de hoje é você? No fim eu não me lembro se era ou não, se eu contei pra ela se era eu mesma ou não, mas eu escondi isso. E teve uma outra traição que eu descobri nessa mesma lida, e tinha acontecido há pouquíssimo tempo, e essa foi um pouquinho mais pesada, porque eu peguei num grupo de amigos deles uma conversa que ele tinha ido pra um prostíbulo com os amigos dele. Ai, gente. Ai, vocês entendem a gravidade? Primeiro, proteção, pra ver se causa doença. Segundo, que é a segunda traição. Terceiro, que o cara é um crápula, é um nojento, tá com os hormônios e não se controla. E sei lá, é isso que eu fico indignada. A pessoa leva a vida de solteiro estando em um relacionamento sério. Se você não quer se comprometer, gosta da vida de solteiro, continue na vida de solteiro. Até você não gostar e não querer mais, ou encontrar alguém e se apaixonar e falar: desisto dessa vida, não quero mais, não. Olha o risco dessa menina pegar uma doença. Olha o risco desse cara ser mais tóxico ainda no futuro. Respira, eu tô respirando aqui, vocês estão respirando? Olha só, namorando comigo ele foi pra um prostíbulo, ou seja, um menino nessa fase só tava afim de uma coisa que eu não tava dando. Qual que foi a minha conclusão então? Se preciso manter ele comigo, então eu vou ter que fazer um negócio que eu não me sinto pronta pra fazer. E aí, infelizmente, muito infelizmente, com medo de perder a pessoa, eu liberei. E minha primeira vez aconteceu por conta dessa pressão. Olha só que triste. O fim foi depois. Triste, porque ela cedeu à pressão externa. Ela não queria naquela hora, mas por gostar daquela pessoa, achar que era aquilo que faltava pra fazer com que ele gostasse realmente dela, porque ele não gostava dela. Quem gosta não faz isso. Quem gosta não faz isso. Ela cedeu essa pressão achando que, de alguma forma, de alguma maneira, lá no fundo, esse ato dela fosse fazer com que eles dois ficassem juntos, assim, ad eterno. Ai. Depois de, sei lá, uns um ano namorando com a pessoa, que eu contei pra ela que eu sabia que ela tinha me traído. E aí ele ficou muito arrependido, chorou, fez várias coisas. E eu... Claro, né? A casa caiu. Agora fazer o quê? Agora eu posso ser fiel porque a menina já liberou pra mim, então tudo bem, agora eu fico com ela mesmo, entendeu? Tá mais confortável, sei lá. Ele não foi honesto em chegar e falar pra ela. Aí agora que ela
conta pra ele, ele chora, ele se arrepende, ele lá. Vai catar coquinho. Pelo amor de Deus, que é isso? Duas caras, falso, nojento, hipócrita. Eu perdoei, obviamente, porque eu já tava com essa história dentro de mim há muito tempo. Há tanto tempo que eu tava com essa história, minha gente, que eu perdoei, não contei pra mais ninguém e ficou por essas. E quando eu lembro dessa história, eu fico tão grata ao Senhor, porque olha de onde ele me tirou. Um livramento. Um livramento. Ele tinha diversos problemas, assim, mas eu sempre achei que ele era bom demais pra mim. Sempre. Então eu sempre fiz de tudo pra agradar ele. Eu me lembro que a gente ficou juntos 4 anos, mesmo sabendo de tudo isso. A gente ficou juntos uns 4 anos. E eu tentava gostar das mesmas músicas que ele. Então durante... Ai, gente, ela tava toda problemática. Consegue ver que a cabeça dela não tava funcionando? E você vê também que isso aconteceu na adolescência dela. Mas isso também pode acontecer na vida adulta, em outras camadas. Consegue notar essa semelhança? Muito tempo eu escutei muito reggae. Até hoje eu não escuto reggae, sabia? Porque eu me lembro dessa fase da minha vida. E eu nem gosto tanto assim de reggae. E eu me obriguei a gostar de reggae. Eu me enchoo de reggae. Ai, gente, sério, que fase. E aí quando eu olho pra isso, eu penso assim, cara, Jesus ressignificou tanta coisa na minha vida porque eu fui salva aos 20 anos. E eu sempre achei que eu não era digna de amor, que eu não era suficiente pra ninguém. E eu aguentei muitas coisas, eu me submeti, como vocês sabem, a muitas coisas que eu não precisava pra provar o meu valor, ou então pra me sentir amada, pra me sentir querida. Quando eu conheci Jesus... Faltou amor próprio, só vivendo. Não tem conselho suficiente, amigos que te abram os olhos. Às vezes a pessoa tem que viver aquilo, mas às vezes também não precisa. Dá pra aprender com o erro dos outros também. Uma das primeiras coisas que eu fiz, uma das primeiras coisas que Jesus mexeu na minha vida foi nesse relacionamento. E aí deu uns 3 meses, eu acho, a gente já terminou. Eu não sofri. Achei que fosse sofrer muito, mas eu sofri muito pouco. Também já sofreu tudo que tinha pra sofrer dentro do relacionamento, né? Quando terminou o relacionamento, tava dando graças a Deus. Foi um livramento. Porque eu recebi tanto amor dele, que eu não tinha como comparar aquilo que eu recebi, as migalhas que eu recebi a vida inteira, com o amor que estava sendo oferecido pra mim, sabe? Muito louco. Isso, obviamente, foi difícil, entregar esse relacionamento foi difícil, mas aquilo que eu tava recebendo ao entregar esse relacionamento e terminar ele era tão maior que eu pensava assim, ó, vai valer a pena, sabe? E quando eu olho pra minha vida, do jeito que ela tá hoje, eu só consigo atestar, realmente valeu a pena. Escolher Jesus, por mais que doa no momento da escolha, sempre vale a pena. Eu semeei com lágrimas e colhi com muitos júbilos de alegria. Olha só, contei uma história bem secreta da minha vida. Espero que tenha edificado vocês. Beijo, fui. Não é fácil. Eu espero que de alguma maneira vocês tenham aproveitado pra refletir. Não foi só uma fofoca. Foi uma fofoca? Foi uma fofoca. Mas foi uma fofoca com conceito. Não foi uma mera fofoca. Mas foi uma fofoca com aprendizado. Por quê? Com certeza tem muitas pessoas que são jovens, estão passando por um relacionamento e que se submetem a muita coisa que realmente não precisa passar por isso, mas por achar que gosta daquela pessoa, por gostar daquela pessoa, porque o sentimento ele é verdadeiro, só que tem uma visão limitada ou também deturpada das coisas, que faz com que você deixe de enxergar coisas relevantes que, por exemplo, falta de pertencimento, senso de si mesmo, assim. Ela tava gostando de coisas, ela se forçava a gostar de coisas pra se enquadrar e se encaixar no mundo dele. Ela tava deixando de buscar o autoconhecimento, quem ela era, pra se encaixar nessa outra pessoa, nessa outra realidade, nessa outra versão. Eu entendo que no relacionamento a gente cede, a gente também constrói, etc e tal,
O ceder faz parte do relacionamento, né? Mas você deixar a sua identidade em prol do outro, isso é besteira. Isso é besteira porque o outro pode ir embora da sua vida e você vai ficar sem identidade, sem se reconhecer. Quais são os seus hobbies, do que você gosta, de qual o estilo musical que você gosta, de qual é o tipo preferido de comida sua, ou quais são, né? Não precisa ter um só, né? Mas quais são, do que você mais gosta. Não precisa adequar o seu mundo ao outro. Tem que ter uma proporcionalidade entre dar e receber. Quando isso pesa mais de um lado, sobrecarrega demais e entra nesses problemas de você perder sua identidade, perder seu senso de si, perder quem você é, perder o seu amor próprio. Eu acredito que a gente tem muito que aprender com o relato dessa diva e compartilhar com as nossas amigas e nossas manas que de repente possam estar passando por uma coisa parecida com essa, pra assim, um livramento. Dá tchau e benção pra isso daí, pra esse Jurandir, e vai ser feliz, vai seguir tua vida. Você não precisa de absolutamente ninguém pra ser feliz. A vida é melhor quando é compartilhada? Sim, ela é. Mas ela também tem que ser boa na solitude, quando você está só, quando você está de boa, só com você mesmo, só com a sua própria companhia. Isso tem que ser gostoso. Saiba apreciar isso. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram do vídeo, compartilha, deixa like, enfim, vocês já sabem, né? Fiquem bem. Até a próxima. Tchau!